De volta com o TV Cine Dragão. Hoje a gente está conversando com Karim Ainus sobre O Céu de Sueli. É o último programa da temporada, então é bastante especial. E Karim, eu queria lançar uma provocação aqui em relação à construção dos personagens. Eu acho que desde O Céu de Sueli me parece existir um certo sentimento de um desejo de partir e de um movimento interno. É um movimento que ele pode ser externo, quer dizer, os personagens de fato eles viajam, como no Viagem Porque Preciso, como no Céu de Sueli, como no Praia do Futuro também, mas pode partir de uma inquietação também interna dos personagens. E aí que eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. A questão da partida e da chegada, eu lembro de um debate que a gente fez do Praia do Futuro, em que tu fala que essa coisa de se lançar ao desconhecido, de partir, a coisa muito cearense, e o voltar também faz parte, né? Então eu queria que falasse um pouco sobre essas duas coisas. Eu acho que é uma aflição, é engraçado porque a gente não... Estou no quinto longa, né? Terminei o último, sei lá, 2 anos atrás. Acho que é uma coisa recorrente, assim, que quando você faz, você não pensa, assim, no decorrer dos projetos, no decorrer das histórias. Mas você está super certo, assim, eu acho que tem uma aflição que é o motor, de fato, das histórias e dos personagens, que é essa aflição essa vontade de partida, assim, né? E é engraçado falar disso, a gente está falando que faz 10 anos que o Céu de Sueli está pronto, isso foi lançado, mas é um negócio que é muito verdadeiro realmente nos filmes, é muito presente, e eu acho que é importante colocar isso numa certa perspectiva histórica. Assim, eu sou de uma geração que quando eu falava que eu vinha de Fortaleza, ninguém sabia onde era. Quando a gente queria sair de Fortaleza, tinha até pouco voo, assim, eu me lembro que não eram tantos voos, assim. Até hoje tem pouco, né? Mas naquela época era muito pouco, assim. Eu me lembro de ficar no Pinto Martins vendo o avião chegar, entendeu? Era uma coisa assim... E era muito pequeno, e eu acho que tem uma coisa muito pessoal nisso, assim, tem uma experiência do lugar mesmo, que era um lugar bastante isolado, não era nem o Amazonas, nem era o Nordeste, porque meio tudo parava ali em Recife. Eu me lembro que a minha mãe uma vez foi trabalhar na Europa e o voo, não, era para pegar um visto para os Estados Unidos, acho que tinha que ir para Recife, porque o consulado era em Recife. Então tinha uma sensação de isolamento, que quando eu cresci, que eu acho que é muito diferente do que a gente tem hoje, assim, por milhões de razões, que não vale a pena nem a gente entrar nisso, mas que talvez esteja presente no DNA mesmo de todos os personagens até hoje, assim, que essa vontade de ir. No Céu de Sueli tinha né, ela foi, ela voltou, ela vai de novo, assim. No Céu de Sueli, em particular, tinha um desenho que era muito claro para mim, que era essa coisa do retorno, né? A gente está falando de 2006, a gente está falando de 2002, de um novo Brasil que estava se apontando ali, né? De um negócio muito bonito que aconteceu, que foi a eleição do Lula. E daí, na verdade, eu queria muito falar dessa volta, né? Porque tinha uma volta, mas ao mesmo tempo dessa inquietação que permanecia, assim, no personagem. E, de novo, tentando fazer um instantâneo do que era o Ceará e o Brasil naquele momento, isso me parecia muito apropriado, assim. Mas, falando de uma maneira um pouquinho mais vertical, assim, sobre a questão da partida, eu sempre fui muito, não sei porquê, assim, há muitos anos que eu sou muito fã de pintura de paisagem romântica, assim, que é uma tradição europeia ali no começo, né, do final do século XIX, que tem a ver com o começo do romantismo e tal. E tem um quadro que é até clichê de se falar que é um quadro do Caspar David Friedrich, que é um pintor alemão que tem um cara olhando assim para um abismo, assim, né? Ele tá de costas, ele tá pequenininho assim, ele tá olhando. E aí tem uma coisa para mim que a partida tem a ver um pouco com isso, assim, com o desconhecido, com o porvir, assim, né? E não sei quem falou isso, mas eu acho que você olha para o abismo e o abismo olha para você, assim. Então tem uma tensão ali que se cria com essa vontade de ir embora. Então acho que tem uma mistura, assim. Então é uma coisa muito pessoal minha, assim, de ter criado num lugar, que é a sensação que eu tinha. No praia, eu acho que eu falei isso exatamente, assim, que tem a sensação de você estar sempre olhando para o mar e tentando imaginar o que é que está do outro lado, né? Tem uma presença grande, assim. E a própria questão do isolamento de Fortaleza, junto com essa coisa de que eu acho que é um motor, assim, dos personagens, que é essa coisa também que o partir tem a ver com se arriscar, né? Então, em todos os filmes, eu acho que tem esse desejo do partir como você se arriscar num desconhecido, que eu acho que é um estado que me interessa muito, assim, o cinema como possibilidade de movimento, como possibilidade de risco, como possibilidade de aventura, assim, né? Porque é o que nos resta imaginar, né? O cinema é um pouco esse terreno de você construir um campo do imaginário, assim, de você imaginar coisas que não existem, principalmente na ficção, assim, você tem essa força. E eu acho que em todos os filmes é engraçado, assim, tem essa vontade, e os personagens têm essa aflição, assim, de ir embora. Eu acho que tem a ver com ir embora, eu acho que tem a ver com descobrir um outro mundo, eu acho que tem a ver com sair de casa, né?
Mas eu acho que é muito diferente, por exemplo, eu fico vendo o cinema brasileiro, o cinema cearense contemporâneo, assim, e a maneira como se olha para a cidade, como se olha para o Estado, tem outro sentido, eu acho, assim, né? Eu acho que é algo que está nos filmes e talvez esteja comigo para sempre, mas que era muito específico em determinado momento. Assim, eu não sei como é que seria... Porque o Praia do Futuro ele é contemporâneo, mas ele é quase de época, assim, né? Porque tem coisas no Praia do Futuro, ele não tem celular, ele tem uma coisa que ele é absolutamente contemporâneo, mas ele também poderia ser um filme de um outro tempo, assim. E eu fico muito me perguntando se eu contasse uma história no Ceará hoje, eu não sei se ela seria uma história de partida, né? Necessariamente, assim. Eu tô com 2 histórias que eu estou pensando aqui, fazer aqui, assim, e são de outra natureza, assim, a aflição dos personagens. Então, a sensação também que eu tenho é que foi um ciclo, assim, e que foi um ciclo que falava de um determinado lugar num determinado tempo, assim, que era o Ceará mais, e Fortaleza como um lugar mais isolado, assim. Uhum. Talvez tenha a ver também com o teu trabalho no Porto, eu não sei se eu posso arriscar falar isso, mas você está desenvolvendo um projeto lá de laboratório, né, que está em qual edição? Tá na 4ª edição. Na 4ª edição, já passaram muitos projetos nesse laboratório, né? E é um trabalho muito incrível, né? Porque é bem focado, é de formação, mas não é uma formação abrangente como a maioria dos cursos. Ele é focado em roteiro, na escrita do roteiro e desenvolvimento desses projetos. Queria que você faça um pouquinho desse trabalho. Claro, é. Posso pegar uma pergunta, Vanessa? Porque muita coisa mudou, né, do tempo que tu começou a fazer cinema para agora, e acho que aqui em Fortaleza é uma das capitais onde mais existe formação de cinema, né? Tanto a nível acadêmico, né? A gente tem a Federal, tem a Unifor, mas também através da Vila das Artes, da Porto Iracema, da Casa Amarela. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa mudança de cenário e como que isso é muito positivo, né? A produção daqui hoje... E são todos recentes, né, também, assim, na técnica. Isso amplificou muito a produção, no melhor sentido possível. Não, eu acho incrível, porque na verdade eu me lembro que eu nunca pensei em fazer cinema. Aí eu fui fazer arquitetura, porque cinema, na verdade, eu me lembro que quando eu quis fazer cinema, minha mãe disse assim, não, vamos parar com isso, porque é muito caro revelar uma foto. Imagina revelar 24 fotos por segundo. Não vai dar certo, cara. E vamos fazer um negócio que seja mais prático. Ela era uma mulher muito prática, assim, tá? Eu fui fazer um negócio muito concreto que é a arquitetura, né? E aí depois eu comecei a fazer cinema. Eu me lembro que isso era em 89. Eu me formei em 88. E aí eu ganhei uma bolsa para estudar arquitetura fora. E eu me lembro que foram as 3 primeiras pessoas do Ceará que foram estudar. Claro que você tem uma tradição muito mais longa, que é o Rosenberg, que é, enfim, uma série de pessoas que estão fazendo cinema aqui há muito tempo ali. Guerreiros, mas eu me lembro que a coisa da formação, eu lembro que eram 4 pessoas que tinham de estudar em Cuba, eram assim, uma coisa impressionante, era o Moura, o Vone, o Amauri e a Jane. E quando eles voltaram, assim, eu estava nos Estados Unidos, eles tinham de estudar em Cuba, e aí eu me lembro que eu voltei numas férias para cá e era uma excitação, assim, eram os 4 primeiros alunos de cinema do Ceará. Eu me lembro que a Georgia, que produziu Praia, foi estudar na ECA. Então obrigatoriamente você tinha que sair, às vezes você ia sair para São Paulo, você tinha que sair para muito longe. E foi mais ou menos na época que eu comecei a estudar cinema nos Estados Unidos, mas eu estudei mais teoria do cinema, história do cinema. E aí quando você vê, e aí eu me lembro que eu dei uma aula inaugural no curso da UFC de cinema, assim, que a Bia me chamou e tal, que foi não só um orgulho, assim, mas uma alegria, assim, porque, puxa vida, era ali a Casa Amarela, que era um esforço hercúleo, assim, e hoje em dia, de fato, você tem um negócio que não só, eu estava falando outro dia, que é um pouco, sei lá, o Uruguai para mim, o Ceará é um pouco Uruguai no sentido político, assim, quando você pensa como é que está indo o resto do Brasil, e Fortaleza tem uma coisa meio de brincadeira, assim, mas meio Buenos Aires, né? Buenos Aires é a cidade do mundo com o maior número de estudantes de cinema e de psicanalistas, mas de estudantes de cinema, porque tem um monte de escola e tal, né? E é engraçado, porque quando você se depara, assim, você tem a Vila das Artes, como você falou, você tem a Unifor, você tem a Federal, você tem a Casa Amarela e você tem o Porto, assim, são 5 possibilidades de formação. Quando, na verdade, em 1990, a gente está falando de 25 anos atrás, não tinha nenhuma, entendeu? Então, isso tinha uma que era a Casa Amarela, na verdade. Então, isso é muito animador, e é muito animador para mim poder estar fazendo parte um pouco disso. Assim, eu já dei aula na Vila das Artes, agora eu estou no laboratório há 4 anos, que é o laboratório do Porto Iracema, que me interessa muito, assim, porque eu acho que... Eu não sei, eu sinto uma necessidade, eu acho que tem uma coisa... Eu um pouco fiz as pazes, eu tinha um certo conflito com o cinema narrativo ali quando eu comecei a fazer cinema. Vamos ter sempre questões, né, com o cinema narrativo, porque estamos vivos. Mas o que eu fico muito alegre com o Porto, assim, é um pouco... O laboratório é um laboratório onde a gente não pode filmar, é proibido filmar, assim, porque eu acho que acho que tem outros lugares na cidade que são lugares de formação, de realização. E eu não sei, eu acho que em 2016, assim, se passa o ato muito rápido, assim, né, filmar...
É algo que todo mundo pode fazer. Então, essa formação ela é muito pensada como uma possibilidade de você pensar antes de filmar, de você ter precisão conceitual no que você está fazendo. E claro que é uma formação de contação de história, assim. Claro que a contação de história ela é múltipla, né? A gente tem às vezes projetos que são de documentário, a gente tem projetos que são projetos de coisas mais serializadas e tal, mas a formação do Porto que me anima muito, assim, e que eu tenho aprendido muito, assim. E eu acho que é uma das razões que eu estou muito investido nisso, assim, é que a gente não tem nenhuma escola de formação de dramaturgia, né? Assim, uma formação em dramaturgia para cinema e para televisão, assim, e vem muito, eu acho, esse lugar do meu investimento no Porto. Eu me lembro que eu fiz uma série para HBO há 10 anos atrás, ou 8, 9 anos atrás, chamava Alice, assim. E foi uma loucura aquilo ali, entendeu? Porque, na verdade, não tinha mão de obra, a gente ficava trazendo um autor, um roteirista mais autor. Aí eu me lembro que eu trouxe 2 pessoas que tinham trabalhado na Globo, que tinham uma possibilidade, assim, de produção mais rápida e tal. E foi muito duro fazer o Alice, assim, foi muito bacana, mas foi muito duro eu estar na sala de montagem e a gente ter que dar conta de um roteiro que não tinha maturidade para ter sido filmado, assim. Eu acho que a série é bonita, eu acho que ela deu super certo, mas tinha um esforço ali que se deu pós-filmagem, entendeu? E é um trabalho mais complexo para a TV, né? Muita gente vê com outros olhos, mas a são TV, mais horas. Na verdade, é o seguinte, no cinema é um negócio matemático. No cinema, você filma geralmente 2, 3 cenas por dia num longa-metragem, né? Na TV, se filma o equivalente, 2, 3 cenas por dia são 3 páginas de roteiro, né, no sentido clássico, assim. E na TV você filma de 5 a 8, entendeu? Então você tem que ter ali, não só uma questão do que você conta naquelas 8 páginas, mas tem uma rapidez, assim, e para mim foi um alerta. Eu falei, gente, eu acho que a gente vai ter um boom de série de televisão no mundo, assim, que é o que está acontecendo agora, e eu acho que a gente também tem uma coisa da narrativa que me interessa muito, que é realmente ocupar espaço, assim, né, e você fica vendo que existe uma deficiência grande no Brasil inteiro, assim, com relação a isso. Eu acho que começa lá atrás, assim, eu acho que tem uma deficiência de laboratório de escrita criativa, sabe, porque eu acho que começa ali, né. Então, esse trabalho no Porto, para mim, é um trabalho que está sendo super desafiador, porque eu estou aprendendo muito, assim, e ao mesmo tempo acho que a possibilidade de se seduzir uma nova geração para poder contar histórias de um jeito que seja nosso também, né? Porque não adianta você contar histórias de maneiras genéricas, assim. Então, isso tem sido super bacana. São 4 anos, são quantas pessoas? São, sei lá, 16 grupos que já passaram e tal. Então, é um... E não é uma coisa que estava no meu plano, assim, de vida, assim. Eu adoro estar no set, eu adoro estar filmando e tal, mas eu acho que tem uma coisa da formação que eu não estava habituado, assim, a fazer e que eu estou gostando muito de fazer. E eu acho que tem uma hora também que tem que começar a dividir umas coisas, assim, na vida, assim, né? E eu acho que são 20, sei lá, estou fazendo isso há 20 e tantos anos, assim, então tem uma coisa... Tem bastante para dividir. E tem uma coisa ali da vida prática, assim, né? Tem uma coisa que é do fazer mesmo, assim, que é um ofício que a gente faz, no final das contas. Às vezes ele é um ofício mais ou menos industrial, mas ele é um ofício, assim. Então, chegou uma hora que eu achei que era importante, que era muito importante dividir isso, assim. Bacana, Karim, muito obrigada por ter vindo, a conversa foi ótima. Valeu, acho que a gente encerrou muito bem essa temporada cearense, né? Obrigado a vocês. E a gente se vê na próxima temporada. Agora vocês vão ficar com o Céu de Sueli. Obrigado, carinho. Valeu. Obrigado. Você. Boa sessão.